Bom dia, então. Vamos fazer o protocolo. Prazer estar aqui. Prazer estar com os colegas aqui, recebendo a atenção de todos vocês. Vamos lá, eu sou o Felipe Camozato, tenho 29 anos, sou vereador pelo Novo lá em Porto Alegre. Eu sempre brinco do protocolo porque é uma desgraça esse troço. Quem vai para evento público, a gente está tendo que fazer isso toda hora. É só começar o evento com primeiramente fora Temer. Não, ou então começa uns 10 minutos, chega uns 10 minutos depois que já passou o protocolo, aí você ouve o que interessa. Bom, mas enfim, sou vereador do Partido Novo lá em Porto Alegre, fui eleito como quinto mais votado, sem usar um centavo de dinheiro público de fundo partidário, sem ter que trocar voto por galeto, né? E fazer tudo isso que o pessoal faz costumeiramente. Diziam que isso jamais aconteceria. Eu lembro que em 2011 eu estava trabalhando em Bruxelas, eu sou formado em administração e eu comecei bastante cedo a trabalhar, primeiro em empresa júnior, depois fui a Bruxelas trabalhar na Confederação Europeia de Empresas Juniores. Quando regressei, virei estagiário num grupo empresarial que até então tinha 5 funcionários, e onde acabei me tornando sócio-diretor e saí recentemente para exercer o mandato como vereador. A gente já estava aí com em torno de 70 funcionários e atendendo diversos estados brasileiros. Em 2011 eu conheci pela primeira vez, talvez, as ideias liberais, através de um Fórum da Liberdade e lendo um livro do Eduardo Janetti, que eu ganhei de presente de um amigo. Em seguida comecei a descobrir o Novo numa página do Facebook. Na época tinha uma dezena de curtidas, alguma coisa assim, e eu sempre pensei que não fazia sentido o que eu via na faculdade, o que eu via no colégio. Eu sentia que de alguma forma existia doutrinação, mas eu não sabia direito o que estava acontecendo. E nas eleições para o DCE da Federal do Rio Grande do Sul, eu era presidente da empresa Júnior, e numa das eleições eu vi que os caras, né, do PSOL e PT estavam fazendo de tudo para que não abrissem urnas na Faculdade de Administração e de Engenharias, que é onde a direita costuma fazer mais votos. E naquela época, então, até estava o deputado Marcel, na época, estudando lá na faculdade. Eu, na condição de presidente, ajudamos lá a eleger a primeira chapa do DCE de direita em 40 anos na Federal do Rio Grande do Sul. Não precisou algumas semanas para começar um debate sobre o parque tecnológico da URGS, que a gente chama de URGS lá, ignora o F, UFRGS. E prontamente eu resolvi que tinha que fazer parte daquela discussão. Afinal de contas, né, quem é que não quer um parque tecnológico na universidade, um ambiente de empreendedorismo, de inovação? E eu não entendia por que tinha tanto aluno que era contrário àquilo. E aí diziam que a gente queria privatizar a universidade e tudo mais, até que um dia eu estava em Bruxelas e recebi da minha namorada no Skype uma foto de um panfleto, uma foto que tinha eu, o Marcel, mais outros membros do DCE, do lado da governadora Ieda. A governadora Ieda é do PSDB, na época era governadora do estado do Rio Grande do Sul, e a gente tinha ido até ela conversar com ela para que ela apoiasse o Parque Tecnológico. O PSOL junto com o PT pegaram essa foto, imprimiram milhares de panfletos e distribuíram pela universidade dizendo: esses são os jovens que querem privatizar a Federal do Rio Grande do Sul. Aí aquela foi o meu primeiro contato com a política. Eu pensei, cara, que diabos é isso que está acontecendo? E aí eu comecei a estudar, comecei a ler, e até que me tornei voluntário do Novo. Diziam que o Novo jamais sairia do papel, saiu. Diziam que o Novo jamais elegeria alguém, elegeu. Diriam que jamais seria um dos mais votados, foi. E, né, diziam que a Dilma não ia cair, caiu, né? Diziam que o Ike era um grande empresário, não é? Então, tempos de quebrar paradigmas, pessoal. Isso é bom, isso é bom. Então, é um prazer estar aqui do lado do Holiday, do lado do Felipe, do lado do Post, da Zoe e dos mais palestrantes que vão estar aí no próximo painel, porque nós aqui, e não só quem está aqui na mesa, né, que teve voto, que está eleito, que tem seu canal de YouTube, mas vocês que estão aqui na plateia, né, nós estamos quebrando paradigmas. E todos nós que estamos aqui estamos fazendo parte de um movimento que a gente ainda está começando. A gente recém deu os primeiros passos. A internet, de fato, revolucionou, né, para o bem, a forma de se fazer política no Brasil. E a gente recém começou. Então a gente foi para a rua,
Conseguimos derrubar a Dilma, conseguimos afastar, pelo menos por um tempo, um projeto totalitário de poder que gostaria de ser o que a Venezuela está sendo hoje, mas chegou a hora da gente descer da arquibancada. Foi isso que eu pensei na hora que falaram, pô, vira candidato, e eu lá na empresa, né, pensando, cara, não, meu perfil é de executivo, não tem nada a ver ser candidato, eu estou lá na empresa e tal, eu gosto de empreender. Até que, né, algum acesso de loucura da minha parte me fez com que, ok, vou botar a cara, virar boi de piranha, tomar pau da esquerda e vamos lá. Pelo menos eu encorajo mais gente a pular, depois eu falo, a água tá quentinha, pode pular. E felizmente está acontecendo, né? Tem bastante inscrito no processo seletivo do novo deputado, tem bastante gente querendo concorrer, mais gente tá vindo pro front. E uma coisa que está muito interessante de acompanhar nesses primeiros 6 meses de mandato meu lá em Porto Alegre é que pela primeira vez as corporações, e aí eu falo desde sindicatos, a alguns segmentos do funcionalismo, alguns partidos e suas fundações estão sendo efetivamente confrontados e vendo que existe gente preparada do outro lado. E isso é muito interessante porque, assim como eles estão sendo surpreendidos, a imprensa está sendo surpreendida, a opinião pública está sendo surpreendida, e as pessoas ainda estão naquela zona de desconforto, de não saber direito como reagir, né? E é muito curioso isso que está acontecendo, porque aquela noção de que a gente é só que a gente não consegue mudar as coisas, que não é possível e tal, a gente está quebrando todos os dias. Não só é possível, como a gente fez, está provando a cada dia, a coisa está crescendo de tamanho. Então, chegou agora da gente mostrar, e o grande desafio daqui para frente é conseguir fazer com que a população perceba de que o Estado foi sequestrado pelas corporações e que quem paga a conta está de saco cheio de pagar a conta. E aos pouquinhos as pessoas estão se dando conta disso. E está começando a se tornar impopular votar junto com corporações. E isso é muito curioso, porque isso ele vai contra, inclusive, a teoria de public choice, né? Para quem não conhece, mas basicamente a teoria da escolha pública, que é uma teoria comportamental, política, econômica, enfim, que basicamente versa sobre por que os políticos estão lá ocupando suas cadeiras e por que eles estão sempre preocupados em conseguir mais e mais votos e votar de acordo com corporações para assim terem suas bases de militância e se perpetuarem no poder. E a gente está começando a conseguir questionar isso e fazer com que seja popular ir contra o establishment, ser popular e contra o estamento que está aí. E claro que esses caras que estão lá estão vendo que isso está rolando, que isso está dando like, que isso está dando audiência, que tem mais gente inclinada a votar nisso, e logo, logo a gente vai ver pessoas que antes votavam pelo establishment, votavam pelas corporações e que vão dizer, não, eu quero reduzir imposto, eu quero reduzir privilégio, e quero privatizar tudo, né? Ótimo, né? Agora a gente tem que estar disposto a receber essas pessoas, criticar o passado delas para que elas não se tornem oportunistas, né? Filtrar os oportunistas de plantão, mas receber de portas abertas por uma nova etapa do que vai ser a política brasileira daqui por diante, que é muito mais uma limpeza e um reset ali da forma de se gerir o Estado. É muito engraçado também, dentro dessa concepção, a gente fala muito às vezes sobre números, sobre economia, mas tem uma questão por trás disso que é a noção básica, e aí desde a família mais pobre, mais humilde, até quem tem mais condições e mais instrução, de saber que tudo tem preço, tudo custa alguma coisa e tudo é um trade-off. Às vezes as pessoas perguntam, pô, mas quando é que o discurso de direita ou liberal vai conseguir chegar nas populações mais pobres? Cara, o pobre já sabe disso há muito tempo. Ele chega na parada de ônibus e tem fila, o ônibus está lotado. Não funciona, o ônibus é do Estado, não funciona. O posto de saúde está com fila, não atende, as pessoas morrem no corredor. Não funciona. Ele chega na escola, a escola não tem professor, as milícias controlam, etc. Não funciona. Aí ele olha no McDonald's e ele recebe o Big Mac dele como ele gostaria. Isso é bacana, né? A penetração de smartphone, de internet hoje, cara, é maior de 80% da população. Funciona? Então ele está começando a ver pela realidade, ele não sabe teoria econômica, ele não sabe sobre Mises, ele não sabe sobre Hayek, ele não teve contato com a página do MBL, com a página do Novo, nem nada, mas ele está vendo que aquele coletivo de ideias, aquele pensamento da sociedade, ele está mostrando que, olha, o Estado não funciona na entrega, o privado funciona em entrega, quem sabe a gente tenta, né,
trazer mais para esse lado, sabe, a gente tenta questionar tudo. E me chamou a atenção recentemente que eu fui convidado por uma escola em Porto Alegre, um dia na página do Facebook, uma senhora mandou mensagem me convidando, melhor, me pedindo para receber, se eu receberia os filhos deles, né, de alguns alunos, para discutir sobre privatização de presídios. Eu achei estranho, pensei, é treta, né? Mas eu falei, não, beleza, claro, óbvio que eu recebo, né? Eu recebo até sindicalista, porque eu não vou receber alguém falando sobre privatização de presídios. Né? E recebi, e eles estavam com uma missão na escola deles, que era, ia ter um júri simulado sobre privatização de presídios. Uma turma ficou responsável por defender a privatização e outra por defender que não houvesse a privatização dos presídios. Engraçado que cada equipe tinha direito de convidar 4 testemunhas, era como se fosse um júri, né? Então 4 testemunhas para defender seu ponto e tal. E a equipe que ia defender a privatização não tinha achado ninguém para defender a privatização. E aí eles foram até mim perguntando, pô, será que tu poderia ir? Eu falei, não, vamos lá. Tá. Chegando lá na escola no dia, dentre as 8 testemunhas, portanto, eu era o único que defendia a privatização. Os alunos que eram da equipe eram favoráveis também, estavam com dificuldade de mostrar seu ponto de vista, e os jurados eram 11 professores. Eu não sei se tinha júri popular também na composição da nota, mas eram 11 professores que votavam. E aí, auditório cheio. Fiz a exposição, deu 15 minutos para cada testemunha falar, e chegando no gabinete de tarde, eu recebo uma mensagem do pessoal: ganhamos. Como é que é? 10-1. O quê? Então as coisas estão mudando, pessoal. A gente vai para uma escola, debate privatização de presídio, uma testemunha somente a favor, e a gente ganha de 10-1 com o professor votando. São ou não são novos tempos? Então eu sou muito otimista com isso. Eu cheguei não sei se vocês conhecem a Banda Louca Liberal, alguém já ouviu falar da Banda Louca Liberal? Que criou a musiquinha lá, chora petista, bolivariano. Eu tenho uma participação nisso aí, eu sou um dos fundadores, tá? E aí eu enfrentei cenários onde a gente foi discutir a revitalização do Cais Mauá, lá em Porto Alegre tem o Rio Guaíba, a cidade ela desenvolve de costas para o rio, tem um muro lá por causa de uma enchente de 1940, e aí a gente foi em audiências públicas, resolvemos que, né, chega só o PSOL e o PT na audiência pública para dizer que querem privatizar a orla do Guaíba. Vamos lá também. Aí um dia a gente combinou e levamos instrumentos, fomos uns 15, 20 para a audiência, chegamos no ginásio e entramos já, a gente montou uma musiquinha, né, privatiza tudo, expulsa os esquerdistas e derruba o muro. Aí entramos cantando isso aí. Entramos cantando isso aí, cara. A gente chegou na porta do ginásio, que a gente adentrou, sabe aquela câmera que vai entrando na arquibancada, aí tu olha assim, tem 500 militantes do PSOL e do PT, e 20 pessoas entrando, e todo mundo te olha. E nem os diretores da empresa, da concessionária e o advogado que estavam em 5, 6 defendendo o projeto lá, olharam e não acreditavam no que estava acontecendo. Que tem gente favorável a isso aqui e que está vindo cantando aqui para dentro. Então a gente passou por cenários como esse. E hoje em dia, imagino que se tivesse as mesmas audiências públicas, a coisa seria um pouquinho diferente. É preciso que a gente desça da arquibancada, portanto, e assuma a participação. E aí o Felipe bem colocou, né, da gente ir lá nos debates do DCE, estar presente, na sala de aula, não ficar quieto, filma o professor, questiona o professor, na política, se candidata, pô, ajuda o partido político que se identifica, enfim, a gente precisa fazer a participação ativa, porque nós somos agentes de mudança, todos nós individualmente, nós estamos participando de tempos de disrupção. Um ponto importante também é que a gente, beleza, quebramos paradigmas, fizemos grandes revoluções na política, elegemos uma primeira leva aí de novos políticos e tudo mais, fizemos o impeachment e agora tem 2018 pela frente. Eu penso que há um segundo passo agora, que é nos aprofundarmos enquanto pertencentes a um espectro político com mandato. Porque há muito tempo a gente estava lá fora gritando, reclamando, dizendo, né, isso aí não presta, não me serve, é tudo corrupto, queremos privatizar tudo, imposto é roubo e por aí vai. Mas uma vez que a gente vai lá e a gente começa a ocupar esses espaços e a gente começa a ter essas responsabilidades, a gente precisa saber fazer. E o que eu tenho notado nesses primeiros 6 meses é que a gente é muito bom de falar o que a gente não quer, mas na hora de falar o que a gente quer, a gente ainda precisa caminhar, né?
o Holliday está à frente do revogaço aqui, a gente está revogando leis lá em Porto Alegre também. É muito engraçado, quando você fala sobre revogação de leis, cara, dá audiência, todo mundo vibra, tudo mais. Né? Tem que fazer isso aí, vamos lá, vereador, vamos revogar, tudo mais. Aí você chama lideranças, né? Seja empresariais, seja estudantis, seja políticas, para discutir, e aí tu pergunta, tá, e aí, qual lei que tem que revogar? Aí fica que nem agora, assim. Qual é o artigo que está ruim? De qual lei? É do Código de Construções? É da Lei Orgânica do Município? São as leis ordinárias? O vereador ele pode propor aumento de imposto, diminuição de imposto? O que interfere no Poder Executivo? O que o Legislativo pode fazer ou não? Ontem teve um vereador de Porto Alegre que foi sequestrado, infelizmente. E o cara, muita gente fina, até presta solidariedade ao vereador Moisés, do PSDB, e deu tudo certo, ele saiu, ele e o assessor dele foram libertados, tudo mais, ou melhor, fugiram do cárcere e a polícia encontrou depois. E aí nas redes sociais, os veículos de imprensa publicaram, e a grande massa estava dizendo, ainda bem que eles foram sequestrados, porque assim os políticos vão sentir na própria pele que a gente sofre. Então a gente precisa sair dessa loucura, né, coletiva, de muitas vezes dizer não presta, não presta, não presta, e a gente vai precisar agora amadurecer enquanto movimento político com ideias, que nem o movimento liberal, o movimento de direita, de começar a construir e dizer o que a gente quer, como a gente quer e ajudar a fazer. Esse é o nosso próximo passo e eu estou aberto ao debate aí para a gente continuar construindo, porque é tempos de disrupção. Vamos lá.